Nós hoje vamos continuar a nossa série de mensagens do mês de agosto. É uma série, e nós temos conversado com os irmãos da importância da série, porque quando nós conversamos numa série de mensagens, nós temos um tempo maior para pensar sobre o tema que nós estamos trabalhando. Eu tenho a impressão que ouvir uma mensagem pontual apenas, a gente esquece logo, a gente talvez não assimila tudo aquilo que precisaria, mas fazendo numa série você vai ter um mês inteiro para pensar sobre aquele assunto, e nesse mês nós estamos falando sobre família, e eu espero que você tenha um tempo para pensar sobre a sua família. Estamos falando sobre pais, mas vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre o homem como marido, a mulher como esposa, vamos abordar aqui os papéis do lar. E no domingo passado nós começamos esta série, e o tema da série é sabedoria bíblica para a família em tempos de crise, porque nós vivemos um tempo de crise, estamos passando por um tempo de crise, e a família tem que viver nessa situação. Para isso nós precisamos buscar a sabedoria bíblica, a sabedoria da palavra inspirada por Deus, da revelação que vem de Deus, essa sabedoria que não apenas é oriental, não apenas é milenar, mas é eterna, e nós precisamos disso para a nossa vida. Então, antes de nós começarmos a nossa meditação, eu queria que você orasse comigo mais uma vez, e vamos pedir a Deus que nos dê atenção. Eu vou pedir a você que se concentre o máximo que você puder na palavra, evite distrações, especialmente você que está em casa, você está sujeito a muito mais distrações. Então, se você está fazendo alguma coisa, a gente tem o costume de ouvir a internet fazendo alguma coisa. E eu vou pedir a você agora, pare tudo que você está fazendo. Sente-se com a sua Bíblia na mão, com o seu caderno, preste atenção, porque na palavra de Deus, quando a palavra de Deus é lida e exposta, Deus, o próprio Deus, fala ao nosso coração, por meio do seu Espírito. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui abertos à Tua palavra, estamos aqui desejosos de ouvir a Tua voz, queremos receber orientação para a nossa vida, porque a Tua palavra tem poder de nos transformar, e a Tua palavra aponta para nós o melhor caminho, o caminho da vida, o caminho que nos desvia os passos do sofrimento, o caminho que nos conduz a uma vida que agrada ao Senhor. Por isso, Deus, eu quero pedir que a nossa mente agora seja cativada pela Tua palavra, e que o nosso coração venha receber o Teu recado, que a nossa mente esteja atenta àquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Amém. Como a gente vinha dizendo desde o domingo passado, a família está sob ataque. Eu não sei se você já percebeu isso. Há uma agenda e há uma campanha para acabar com a família da maneira como nós a conhecemos. E não se trata apenas de incluir na sociedade novos modelos de família. Há uma agenda com a intenção de destruir a família tradicional, certo? Trata-se, portanto, de um movimento que está empenhado em destruir a família da maneira como nós a conhecemos. E eu queria dar um exemplo disso. Você certamente deve ter acompanhado alguma coisa das Olimpíadas, e você viu que uma menina de 13 anos
você viu que uma menina de 13 anos, chamada Raíssa Leal, conhecida como Fadinha do skate, porque quando ela começou a andar de skate, ela andava de skate com a roupa de fada. E ela foi a Tóquio e ela ganhou a medalha olímpica, a medalha de prata. E só não ganhou o ouro porque na última volta ela caiu. Mas poderia muito bem ter ganhado o ouro. E todos nós brasileiros ficamos admirados e gratos pelo esforço dessa menina, pelo desempenho que ela teve, por tudo aquilo que aconteceu. E vários noticiários e vários jornais falaram sobre a Raíssa Leal. Mas uma coisa que não foi divulgada na mídia é que a Raíssa, juntamente com a sua família, eles frequentam uma igreja evangélica, que é a Igreja Batista da cidade de Imperatriz, no Maranhão. E essa foto que a gente está mostrando aqui, provavelmente, é a foto do pastor orando pela família. Eu acredito que foi antes dela embarcar para Tóquio. E o pastor estava pedindo a Deus ali que a abençoasse e que cuidasse dela nessa viagem. Logo depois dessa menina ter ganhado a medalha olímpica, no Jornal da Cidade online, foi postada uma opinião acredito que seja o jornalista Will R. Filho, no dia 27 de julho. Ele escreveu um artigo na página Opinião, dizendo o seguinte, que ele procurou informações sobre a família da Raíssa e não encontrou. E ele viu algumas reportagens e ele percebeu que algumas reportagens sobre essa menina, de propósito, tentaram esconder a família dela. Tentaram impedir que as notícias sobre a família da menina fossem propagadas. E ele então escreve, dizendo que ele teve que vasculhar as redes sociais para tentar encontrar alguma informação sobre a família, para tentar encontrar uma foto da família e para tentar encontrar alguma palavra tanto da Raíssa como dos seus pais, e ele encontrou. Disse que com muita dificuldade, ele encontrou, por exemplo, uma frase da mãe, dizendo assim: gratidão a Deus, porque até aqui Ele me ajudou, e sei que vai continuar, pela saúde, família, amigos, e por me dar forças nas batalhas mais difíceis. Ele encontrou também uma palavra do pai da Raíssa, dizendo assim: filha, eu estou muito orgulhoso em ver você realizando seu sonho. Estamos muito felizes por você, Deus está no controle de tudo, entra na pista e se diverte. É bonito a gente ver isso. Uma menina que tem uma família que dá apoio, uma família que provavelmente não é perfeita, como a minha não é e como a sua não é, mas uma família que tem princípios cristãos e que tem dado apoio a ela. E muito das suas conquistas se devem a esse apoio que ela tem da família. Mas esse jornalista disse que algumas mídias fizeram de tudo para esconder isso, para esconder esses valores familiares e para esconder o fato de que a menina é evangélica. A própria Raíssa, quando comemorou a vitória em um campeonato aqui no Brasil, ela postou assim: Jesus, obrigada por me proporcionar mais este momento, toda a honra e glória a Ti, Senhor. Bonito a gente ver isso, né? De uma menina, na época aqui, com menos até do que 13 anos. E quando ela ganhou, quando ela se classificou para as Olimpíadas, ela escreveu o seguinte: quero antes de mais nada agradecer a Deus e minha família. Então, veja, os valores que uma menina de 13 anos expressa.
Então isso é emocionante, isso é comovente, não é verdade? Então, diante dessa constatação de que existe uma campanha, de que existe uma agenda para destruir a família tradicional como nós a conhecemos, nós precisamos olhar para essa situação e refletir. Nós estamos criando nossos filhos para viver nesse tipo de sociedade. Esse é o mundo dos nossos dias. E a pergunta é: como ensinar nossos filhos a amarem a Deus numa cultura que se opõe à espiritualidade cristã bíblica? Como ensinar nossos filhos a viverem de acordo com a vontade de Deus numa cultura avessa a muitos dos valores revelados pela sabedoria bíblica? Esse é um desafio para nós. Mas nós não somos os únicos. Em todas as épocas a igreja enfrentou esse tipo de desafio. Esses desafios têm acompanhado o povo de Deus no decorrer da história. Deus tinha um povo que Ele tirou da escravidão no Egito e leva esse povo para a terra de Canaã. Deus transforma aquele bando de escravos numa nação e coloca Moisés como líder para guiar esse povo até a terra prometida. E então Deus dá leis a esse povo, para que através dessas leis o seu caráter fosse conhecido, o seu amor fosse conhecido, e não só a esse povo, mas que esse povo fosse um instrumento para que Deus fosse conhecido por todas as nações. E quando o povo de Israel então está prestes a entrar na terra prometida, Deus chama Moisés. O povo está acampado ali de frente para a terra, só faltava atravessar o rio para entrar na terra. Quando o povo de Israel está ali acampado, prestes a entrar na terra, Deus chama Moisés e manda Moisés instruir o povo, para que as novas gerações, aquela geração que iria conquistar a terra e viver na terra, Deus diz para Moisés instruir o povo para que aquela nova geração ficasse firme com Deus, mesmo morando numa terra habitada por povos pagãos e idólatras. Esse é o contexto do livro do Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, Moisés faz uma retrospectiva da história de Israel, faz uma retrospectiva das leis e mandamentos que Deus deu ao seu povo. E ali, quando Moisés começa os seus discursos, o ponto de partida dos 3 discursos que Moisés faz, preparando o povo para entrar na terra, o ponto de partida desses 3 discursos é uma mensagem aos pais. E quando eu falo pais aqui, pais no plural, na língua portuguesa, significa pais e mães. Porque no português o plural é sempre masculino. Isso não é nenhum tipo de preconceito, isso não significa nenhum tipo de machismo, simplesmente é a regra da língua portuguesa. Então, a mensagem de Deus para aquela nova geração é uma mensagem que começa dando mandamentos para os pais, ou seja, para pais e mães que vão entrar naquela terra. Vamos ao texto bíblico. Vamos para Deuteronômio capítulo 6 e vamos ler os versículos 1 a 7. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Versículo 2: desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, preste atenção, nós somos chamados a influenciar não apenas filhos, mas netos. Somos chamados a influenciar as futuras gerações com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Desse modo, vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos
que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Versículo 3: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso na terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Versículo 4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Deus, preocupado com os filhos e netos, diz para os pais amarem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Versículo 6: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Versículo 7: ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olhando especificamente aqui para o versículo 7, eu quero lembrar você de que Moisés começa essa série de discursos trazendo 4 mandamentos para os pais. E no domingo passado nós conversamos sobre os 2 primeiros mandamentos, que foram: pais devem amar a Deus profundamente. Deus ensina aos pais que eles devem amar a Deus profundamente. E o segundo mandamento é que pais devem assumir a responsabilidade pela educação de seus filhos. Se você quer que o seu filho ame a Deus, você precisa amar a Deus. Você quer que o seu filho ande nos caminhos do Senhor, você deve assumir a responsabilidade de ensinar os seus filhos, de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Você deve assumir essa responsabilidade, não deixar para outros, não deixar essa responsabilidade para a igreja é apenas uma parceira, a igreja ajuda, a igreja complementa, mas quem tem que ensinar o seu filho a palavra de Deus, as histórias bíblicas, os princípios da palavra de Deus, é você que é pai, você que é mãe. E hoje eu queria continuar essa mensagem falando de mais 2 mandamentos que Deus manda Moisés dar aos pais. E vamos entrar então no 3º mandamento. Se você está chegando hoje pela primeira vez, o vídeo dos 2 primeiros mandamentos está aí. Você pode assistir o vídeo anterior para você não perder nada. O 3º mandamento que Deus manda Moisés dar aos pais, para abençoar a futura geração, é que pais devem exercer autoridade sobre os seus filhos. Vamos ler novamente o versículo 7. O versículo 7 diz assim: ensine-as, quer dizer, ensine essa palavra, ensine a palavra de Deus, ensine os mandamentos de Deus, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas, sobre essas palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu quero que você preste atenção numa palavra que aparece aqui: ensinar com persistência. Ensinar com persistência é uma expressão que significa ensinar incisivamente. Ensinar de uma maneira que aquela palavra penetra na mente e no coração do seu filho. Ensinar com autoridade. É um ensino dado com autoridade. Na tradução Almeida, ele diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. Você vai fazer com que essa palavra, com que esse ensino entre na cabeça do seu filho. De tanto você repetir aquela mensagem, de tanto você repetir aqueles valores, de tanto você comunicar com a vida e com as palavras ao seu filho,
aquilo vai entrar na cabeça dele. Você deve inculcar, ensinar com persistência, repetir várias vezes. É importante, meus irmãos, resgatar a autoridade dos pais. Pais devem liderar seus filhos. Pais precisam exercer liderança sobre a vida dos seus filhos. Aquele conhecido filósofo que está aí nas redes sociais, o Mário Sérgio Cortella, ele nos deixou uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: a família não é uma ditadura, mas não deve ser uma democracia. O que isso quer dizer? Que os pais devem exercer autoridade sobre seus filhos. Pai e mãe devem exercer autoridade, devem ensinar, devem dizer o que é certo e o que é errado. Você que é pai ou mãe, exerça autoridade sobre seus filhos. Estabeleça limites para os seus filhos. Diga para ele claramente, diga para o seu filho claramente até onde ele deve ir e onde ele não deve ir. Saiba falar não. Colocar limite é dizer não. Mas muitos pais têm dó dos filhos, têm pena dos filhos, não gostam de dizer não aos filhos, porque não querem causar frustração aos seus filhos. Mas eu quero dizer para você que frustração não é sofrimento. Frustração molda o nosso caráter. A frustração de ouvir um não, ela molda o caráter. As novas gerações não aguentam frustração. As novas gerações são pessoas que têm baixa tolerância à frustração. E isso é infantilidade emocional. Quando nós não dizemos não para os nossos filhos, nós estamos contribuindo para que eles não cresçam emocionalmente. A frustração é boa, sabe por quê? Porque alguns estudiosos têm descoberto nas suas pesquisas que frustração gera autoestima. Quem consegue suportar frustração fica forte. A frustração de ouvir um não gera crescimento. Frustração é aprender a fazer coisas que a gente não quer, mas que a gente precisa fazer. Frustração é ouvir não. E nós precisamos ouvir não. E nossos filhos precisam ouvir não. Nossos filhos precisam ter um limite. Quem não ouve não dos pais, não vai aprender a suportar os nãos da vida. Porque a vida diz muitos nãos para a gente. E se você quer que o seu filho seja forte, você quer que seu filho consiga superar os nãos da vida, você precisa treiná-lo, colocando limite na vida dele, dizendo não para ele, e permitindo que ele passe pela frustração de ouvir um não, quando é necessário. Dizer não para o filho não é autoritarismo, mas dizer não para o filho significa que você o ama, e que você quer gerar na vida dele saúde mental. Você quer que seu filho seja forte emocionalmente, e que ele não se frustre, ou que ele não seja derrotado pelas frustrações. Tem jovem que não aguenta, o time perdeu, ele quer se suicidar. A namorada terminou com ele quer se suicidar. Ele perdeu o emprego, ele quer se suicidar. Por quê? Porque são pessoas que não aprenderam a importância de ouvir um não, porque a vida diz muitos nãos. E ouvir não nos faz ficar fortes. Crianças e adolescentes que só ouvem sim, tornam-se frustradas e insatisfeitas. Nunca as coisas estão bem para elas, porque elas não estão acostumadas a ouvir não. A maior parte dos mandamentos começa com não. Sabe por quê? Porque quem ama diz não. Deus nos ama. Então Ele nos dá mandamentos que começam com o não. Não faça isso, não faça aquilo. O não é a linguagem de amor. O não deveria ser a primeira palavra que nossos filhos deveriam aprender.
não é linguagem de amor. Preste atenção. Não tenha pressa em ser amado pelos seus filhos. Não tenha pressa. Porque quando você diz não, é para o bem dele, ele não vai gostar, mas vai chegar um dia em que o seu filho vai amar você por isso. Por isso, não tenha pressa em que o seu filho ame você. Talvez por isso a Bíblia diz para os filhos obedecerem e honrarem os pais. Sabe por quê? Porque na obediência e na honra é que está o amor. Quem ama, respeita. Quem ama, honra. Quem ama, obedece. Por isso, ensine seus filhos a obedecer e a honrar você. E um dia, eles irão amar você de verdade. Um quarto mandamento que aparece aqui nesse texto, e que Deus manda Moisés dar aos pais, como de uma maneira estratégica, aqueles que primeiro precisam ouvir as recomendações de Deus, é que pais devem ser perseverantes. Ser pai e ser mãe não é fácil. Você que não é pai, não é mãe ainda, você vai ver como é difícil quando você tiver seus filhos. Você que já tem filhos, você sabe como é difícil. Tem momentos que, como pai, como mãe, a gente não sabe o que decidir, mas precisa decidir. Pais devem ser perseverantes em ensinar os seus filhos. Pais devem ser perseverantes em ministrar a palavra de Deus aos seus filhos. No versículo 7 que nós acabamos de ler, preste atenção, quantas vezes aparece a palavra quando aqui? Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas, converse sobre essas palavras, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, em todas as ocasiões, aproveite para ensinar seus filhos a amar a Deus. Pode ter certeza, a palavra não vai voltar vazia. Mais cedo ou mais tarde, essa palavra vai trazer um fruto para a vida dos seus filhos. Só que fazer isso vai exigir de você dedicação, vai exigir de você persistência, e vai levar tempo. Leva tempo educar. Você dizer para o seu filho, vai tomar banho, vai escovar os dentes, não deixa a luz acesa se você não está lá. Você tem coisas que você repete tantas vezes, repete todo dia, que se um dia você não fala, ele não faz. Não é assim? Não desanime. Continue ensinando, porque vai chegar uma hora que ele vai aprender. Vai chegar uma hora que você não precisa mais dizer. Isso não vale apenas para aquelas coisas da educação do dia a dia. Transmita os valores do Evangelho para o seu filho. Transmita os valores da palavra de Deus para o seu filho. Invista nos seus filhos. Lute pelo coração dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Quando ele fizer uma coisa errada, sente com ele. Ministre a palavra de Deus. Fale sobre a vontade de Deus. Gaste tempo com ele. E talvez você vai precisar fazer isso várias vezes. E muitos pais estão desanimados já com os seus filhos. Muitos pais estão desanimados porque os seus filhos ouvem, mas não praticam. E a palavra que eu tenho para você hoje, não desista do seu filho. Educar é repetir todos os dias a mesma coisa, com persistência, com perseverança. Agora, não corrija apenas o comportamento do seu filho, corrija o coração do seu filho.
Ensine-o a ter um coração íntegro e disciplinado, um coração inclinado ao Senhor. Ensine isso para o seu filho. Se o seu filho deixou a luz acesa, explique para ele que não é só para apagar a luz porque você mandou, que não é apenas para apagar a luz porque a conta vai ficar mais cara, mas que fazendo isso ele está sendo um bom mordomo da criação. Fazendo isso ele está economizando para que outros sejam ajudados. Da mesma maneira, ministre os princípios do Evangelho. Por que ele não deve mentir? Por que ele não deve ser desonesto? Por que ele não deve roubar? Por que ele não deve fazer determinadas coisas que são erradas? Por que ele não deve colar na prova? Você precisa ensinar os princípios do Evangelho. Não se limite apenas a corrigir o comportamento do seu filho. Ensine por quê. Ensine os valores do Evangelho. O valor da honestidade, o valor da fidelidade, o amor a Deus. Fale sobre o caráter de Deus. Fale sobre a justiça de Deus. Fale sobre a bondade de Deus. E aquele que ama a Deus deve ser semelhante ao Senhor. E ele vai dizer para você: mas pai, mãe, lá na escola todo mundo é assim. E o que é que você vai dizer para ele? Você já sabe, você não é todo mundo. Por quê? Tem que dizer por quê. Porque nós servimos ao Deus da Bíblia. Nós servimos a um Deus bom, nós servimos a um Deus justo, nós servimos a um Deus perfeito, nós servimos a um Deus que nos ama e que nos deu a sua palavra para que a nossa vida seja melhor. E se nós queremos agradar a esse Deus que tanto fez por nós, e que continua fazendo, e que entregou seu Filho para morrer por nós, nós devemos seguir os mandamentos desse Deus. Corrija o coração do seu filho. Quando seu filho fizer coisa errada, ensine seu filho a orar, pedindo perdão a Deus por aquilo que ele fez de errado. Não deixe simplesmente seu filho de castigo, mas explique para ele, explique que o pecado ofende a Deus. Ore com o seu filho, ensine-o a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Não coloque o foco em mudar o comportamento pontual do seu filho, mas em ver a transformação do coração dele. Conduza seu filho a ter um coração transformado e inclinado ao Senhor. Ministre a palavra de Deus ao seu filho. Isso vai levar tempo. Construir esses valores não é rápido. Vai exigir de você paciência e perseverança. A nossa maior missão não é preparar nossos filhos para o mercado de trabalho. A nossa maior missão é preparar os nossos filhos para serem discípulos de Jesus. Muitos pais investem na educação, mandam o filho estudar, fica bravo quando tira nota baixa, encoraja, incentiva, faz o filho se formar. Isso tudo é importante, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nossos filhos sejam discípulos de Jesus. O mais importante é que nossos filhos andem com Deus. A nossa maior missão como pais, como pai e mãe, é conduzir os nossos filhos a Cristo, é ensiná-los a amar a Deus, é ensiná-los a amar a palavra de Deus, é ensiná-los a amar a igreja. Ame essas coisas, para que o seu filho veja esse amor em você, e ele vai amar a Deus, vai amar a palavra, vai amar a igreja, à medida que ele vê que você ama essas coisas. E isso vai exigir de você perseverança. Ensine a palavra do Senhor com persistência aos seus filhos. Se você quer filhos discípulos, seja um discípulo. Pastor, já ensinei tudo isso, mas o meu filho não quer obedecer. Olhe nos olhos do seu filho e diga para ele: olha, eu ensinei. Você conhece a verdade.
Agora a minha oração é para que você siga essa verdade. Chame o seu filho para conversar, mesmo que ele não tenha idade. Ministre ao coração do seu filho, diga quais são os valores que você tem. E se você errou, qual é o pai que nunca errou? Qual é a mãe que nunca errou? Pais e mães, com todas as boas intenções, erram e acertam. Peça perdão pelos seus erros. Mas aquilo que você acertou, reafirme os seus valores para o seu filho. Lute pelo coração do seu filho. Influencie a próxima geração com a palavra do Senhor. Terminando essa mensagem, eu queria convidar você a orar comigo. Eu queria apresentar aqui alguns pedidos de oração. Pelo menos 4 pedidos de oração. Primeiro, ore pela conversão dos seus filhos. Ore para que seus filhos tenham uma experiência com Deus, um encontro com Jesus, que o Senhor não permita que os seus filhos sejam pessoas religiosas, mas que eles tenham uma verdadeira experiência com Jesus. Segundo pedido de oração, ore pela vida espiritual dos seus filhos. Seus filhos já são crentes, ore pela vida espiritual dele, ore para que eles amem o Senhor, ore para que eles amem a palavra do Senhor, ore para que eles andem com Deus, orem para que eles tenham o temor do Senhor. Terceiro pedido de oração, peça a Deus que capacite você a influenciar seus filhos com o Evangelho de Jesus, sejam eles grandes ou pequenos. E se você tem netos, peça ao Senhor que capacite você também a influenciar seus netos com o Evangelho de Jesus. Quantas pessoas não vieram a Cristo por influência dos seus avós? Quarto pedido de oração, peça a Deus que capacite você a ser pai ou mãe espiritual de outras pessoas. Você talvez não teve filhos, alguém que está me ouvindo talvez não teve filhos, ou não está próximo dos seus filhos. Peça ao Senhor que faça de você, que capacite você para ser pai espiritual ou mãe espiritual de alguém. Que o Senhor use a sua vida para levar o Evangelho a uma pessoa. Que o Senhor use a sua vida para caminhar com alguém que anda longe de Deus, para trazer essa pessoa para perto de Deus. Você pode mudar o destino de uma pessoa, gastando tempo com ela. Vamos orar por isso? Vamos fechar os nossos olhos. Você que está aqui presencialmente, feche os seus olhos por um instante. Você que está acompanhando a mensagem na sua casa, feche os seus olhos também por um instante. Vamos olhar para Deus. O nosso Deus é misericordioso. E Deus ama seus filhos, mais até do que você. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra que nos desafiou a sermos perseverantes, a ensinarmos com persistência, a não desistirmos dos nossos filhos. A Tua palavra que nos ensinou a lutar pelo coração dos nossos filhos, levando o Evangelho aos nossos filhos. Capacita-nos, Senhor, a fazer isso com amor, a fazer isso com autoridade de quem vive o Evangelho. Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que têm filhos que estão desviados do caminho do Senhor, que têm netos que estão longe dos caminhos do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor levante aqui intercessores pelas futuras gerações. Senhor, aqueles que têm filhos crentes, eu quero pedir, Senhor, pela vida espiritual desses filhos, que esses filhos não se desviem dos caminhos do Senhor,
Que esses filhos não abandonem os valores da tua palavra, mas que eles sejam firmes e venham caminhar com o Senhor todos os dias da sua vida. Senhor, capacita-nos a influenciar nossos filhos e netos com o Evangelho de Jesus. Capacita-nos a amar o Senhor, a amar a igreja, a amar a palavra, a viver de acordo com os valores do Evangelho, a viver de acordo com a sabedoria bíblica. Capacita-nos, Senhor, a viver de tal maneira que nós sejamos uma influência pela vida e pelo falar, que possamos abençoar as futuras gerações, levando a elas o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, capacita-nos a abençoar não apenas nossos filhos e netos, mas capacita-nos a abençoar outras pessoas, a abençoar amigos, parentes, vizinhos, colegas de escola, colegas de trabalho. Capacita-nos a ser uma influência positiva na vida das pessoas que estão no nosso convívio. Capacita-nos, Senhor, a levar pessoas a Cristo. Capacita-nos, Senhor, a sermos pais e mães espirituais para pessoas que têm andado longe do Senhor. Ajuda-nos a conduzi-las para andar contigo, para conhecer o Senhor, para amar o Senhor, para amar a tua palavra e para amar a tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.